Viajar é bom demais, mas sempre que a gente viaja, a gente fica exposto a uma série de inconvenientes que podem acontecer ali, desde colocar o nome errado na passagem até perder uma conexão por conta de atraso do voo de origem. Então hoje eu estou aqui para te falar sobre os principais inconvenientes em viagens, quais são os seus direitos e como você deve proceder para evitar esses inconvenientes. Então se quiser saber tudo sobre isso, fica comigo até o fim desse vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e nesse canal aqui a gente fala sobre tudo relacionado a cartões de crédito, milhas aéreas e viagens. Se esse é o assunto que te interessa, já considera se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Pessoal, não repara o cenário diferente, a iluminação bem meia boca, mas é que eu estou viajando, mas não poderia deixar de gravar esse vídeo para vocês. Pessoal, então estou aqui com a resolução número 400 da ANAC aberta. Eu recomendo que vocês imprimam isso aqui, coloquem num quadro e guardem no coração de vocês, brincadeiras à parte, mas que vocês leiam e se familiarizem com essa resolução, porque a maioria dos direitos que vocês vão ter em caso de inconvenientes em viagem vão estar aqui, salvo algumas exceções como extravio, perda de bagagem, que vão estar em algumas convenções internacionais. Mas vamos começar aqui então lá do começo, que é quando você compra a passagem, preenche seu nome e você preenche o seu nome errado. O erro no preenchimento do nome, sobrenome, agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro. Muitas empresas tentam dar despertinho e acabam cobrando para alterar o seu nome, mas essa cobrança não pode ser feita, salvo uma exceção que está aqui no parágrafo 2º, mas a gente já chega até lá. Você, para ter essa solicitação sem nenhum ônus, deverá solicitar até o momento do check-in. No caso de voo internacional, que envolve operadores diferentes, interline, os custos da correção podem ser repassados ao passageiro. Então eu imagino que deva ser aquela situação de voo em codeshare. Você comprou um voo de Guarulhos para Munique, sendo que a primeira perna é Guarulhos, Barcelona, operado pela Latam, e Barcelona, Munique, operado com a Lufthansa em codeshare com a Latam. Então nessas situações eu imagino que pode sim ser cobrado e aí realmente não tem o que fazer. Porém, não se aplica o disposto no parágrafo 2º deste artigo nos casos em que o erro decorrer de fato imputado ao transportador. Então se você preencheu o seu nome corretamente ali na hora de comprar a passagem, de emitir a passagem, e o transportador, por causa de um erro de sistema, alguma coisa desse tipo, deixou seu nome errado na passagem, aí sim você não pode ser cobrado. Então recomendo sempre você gravar a tela do seu computador quando você estiver fazendo o processo de emissão de passagem, para que, caso tenha um erro no nome, você prove que você preencheu de forma correta o seu nome. O próximo inconveniente em viagem é quando a companhia aérea altera o seu voo. Então, as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informados aos passageiros com antecedência mínima de 72 horas do voo. Então, o transportador deverá oferecer alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro nos casos de informação da alteração prestada em prazo inferior ao prazo do CAPT. Então, se o transportador te informou da alteração da passagem em menos de 72 horas do horário do voo, você pode pedir o reembolso ou a reacomodação, mesmo que tenha sido só 5 minutos de alteração. Ou, caso avisado antes de 72 horas, a alteração do horário de partida ou de chegada for superior a 30 minutos nos voos nacionais domésticos ou 1 hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após essa alteração. Então, meia hora do horário de partida ou chegada para voos nacionais e 1 hora do voo, tanto na origem quanto na chegada, nos casos dos internacionais, vocês podem sim pedir a reacomodação. Você escolhe outro voo considerando a mesma origem e destino, e às vezes até pode mudar o aeroporto de origem se vocês quiserem, ou ainda o reembolso, você desiste da passagem, pede reembolso integral sem cobrança de nenhuma taxa, sem nenhum tipo de retenção. Se o transportador falhar de maneira tal que você nem ficou sabendo dessa alteração, você chega lá no aeroporto e te informam que houve essa alteração, você pode escolher a reacomodação, reembolso integral ou execução do serviço por outra modalidade de transporte. Então saiba disso. E às vezes, por conta dessa alteração de uma passagem aérea, você comprou uma passagem com uma conexão, e a conexão tinha ali umas 2 horas no voo internacional, e aí por conta dessa alteração agora a conexão é de 1h15. Veja que a alteração do voo foi só 45 minutos. Para voos internacionais não te dá direito de escolher reacomodação ou ter o reembolso. O que você pode fazer? Avise os comissários de bordo que você ficou com uma conexão apertada, para que eles te deem preferência na hora de sair, desembarcar da aeronave na conexão e você não perca o seu próximo voo, beleza, galera? Isso é muito importante e eles costumam ser bastante solícitos, justamente porque eles sabem o transtorno que isso pode dar para a companhia aérea caso você perca o seu voo de conexão. E isso evidentemente considera que
que você emitiu o voo inteiro no mesmo localizador. Então eu comprei, sei lá, Guarulhos, Miami com uma conexão em Lima, tudo no mesmo localizador. Aí sim eu posso pedir ajuda para os comissários. Se eu emitir em localizadores separados, eu assumi o risco, e a companhia aérea não tem nada a ver com essa loucura que eu fiz, beleza? Então se tá no mesmo localizador, tem uma conexão, avise os comissários de bordo para que eles te ajudem ali a fazer essa conexão da melhor forma possível, e ainda avise a pessoa do balcão no check-in para ver se eles não conseguem disponibilizar alguém da companhia aérea lá no aeroporto de conexão para te ajudar a passar pelos trâmites da segurança ali, porque isso é sim possível, as companhias aéreas podem fazer isso. Elas podem, elas não devem, elas podem fazer isso. Então, passando para o próximo inconveniente, você já começou a sua viagem, é o atraso, cancelamento ou interrupção do serviço prestado. O transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida e sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço. Aqui, o parágrafo primeiro fala que você deve ser atualizado sobre essa situação a cada 30 minutos quanto à previsão do novo horário de partida nos casos de atraso, e a informação sobre o motivo do atraso, do cancelamento, da interrupção do serviço, da preterição. Preterição quando tem overbooking e alguém vai ficar de fora, né? Então, se a pessoa foi preterida, deverá ser prestada por escrito pelo transportador sempre que solicitado pelo passageiro. Então, se teve um atraso ou um cancelamento, você pode exigir sim uma explicação por escrito. Eu recomendo que você faça para que, no caso de uma eventual ação judicial, você tenha uma prova escrita fornecida pela própria companhia aérea, e é obrigação deles te fornecer isso daqui. Você pode citar o artigo 20, parágrafo 2º da Resolução 400 da ANAC. O transportador deverá oferecer alternativas de reacomodação em outro voo, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser sua, do passageiro, nos casos de atraso de voo por mais de 4 horas em relação ao horário originalmente contratado, cancelamento do voo ou interrupção do serviço, preterição, overbooking, ou perda de voo subsequente pelo passageiro nos voos com conexão. Isso aqui é importante, aquela situação que eu falei lá, Guarulhos, Lima, Lima, Miami. Atrasou o voo em Guarulhos, perdi minha conexão de Lima para Miami, a companhia aérea tem que me colocar em outro voo para eu poder chegar em Miami. Inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador e não culpa sua. As alternativas previstas no caput desse artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 horas em relação ao horário originalmente contratado. A preterição, ou seja, o caso de overbooking e você foi preterido, ficou para fora do voo, será configurado quando o transportador deixar de transportar passageiro que se apresentou para embarque no voo originalmente contratado, ressalvados os casos previstos na Resolução número 280 de 2013. Sempre que o número de passageiros para o voo exceder a disponibilidade de assentos na aeronave, o transportador deverá procurar por voluntários, ou seja, passageiros que serão preteridos, para serem reacomodados em outro voo mediante a compensação negociada entre o passageiro voluntário e o transportador. A reacomodação dos passageiros voluntários em outro voo mediante aceitação de compensação não configurará preterição. O transportador poderá condicionar o pagamento das compensações à assinatura de termo de aceitação específico. Então aqui isso meio que produz uma prova contra você, né? Porque você não vai configurar preterição, mesmo que você tenha ficado de fora por conta do overbooking, mas porque você aceitou essa compensação em dinheiro, você vai ser reacomodado. Então, no caso de preterição, o transportador deverá, sem prejuízo previsto no artigo 21, aqui em cima, dessa resolução, efetuar imediatamente o pagamento da compensação financeira ao passageiro, podendo ser feito por transferência bancária, voucher ou em espécie. Se for aceitar isso aqui, só aceite em espécie ou transferência bancária, tá? 250 DES, no caso de voos domésticos, ou 500 DES, no caso de voo internacional. Esse DES que ela coloca aqui é o direito especial de saque, que cada DES vale mais ou menos 6,60 ali, reais. Nessa matéria da AirHelp aqui, eles colocam já os valores aproximados de R$ 1.900 para o caso de 250 DES e 3.800 para o caso de 500 DES, tá, galera? Então, 250 DES para voos domésticos e 500 no caso de voo internacional. Os casos de atraso, cancelamento de voo e interrupção de serviço previstos nessa seção não se confundem com a alteração contratual programada realizada pelo transportador e representam situações de contingências que ocorrem na data do voo originalmente contratado. Sobre reacomodação aqui, a reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita a escolha do passageiro nos seguintes termos: em voo próprio ou de terceiro, isso aqui é importante, ou de terceiro. Se a companhia aérea não tiver um outro voo ali, você perdeu a conexão, a companhia não tem um outro voo próximo ali do horário que você está no aeroporto,
aeroporto ela tente colocar no voo de outra companhia aérea, óbvio, desde que haja espaço no voo dessa outra companhia aérea, para o mesmo destino na primeira oportunidade, ou ainda em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro. Portadores de necessidades especiais terão prioridade na reacomodação. Aqui as regras sobre o reembolso, só que eu queria falar sobre uma última situação com vocês, que é a seguinte: se você chegou no destino, você teve a bagagem extraviada ou a bagagem danificada, ou ainda o conteúdo da sua bagagem danificada, é extremamente importante que vocês preencham um negócio que chama Property Irregularity Report, ou RIB, né? Registro de Irregularidade com bagagem, para que você possa depois ingressar com uma ação judicial e pedir a compensação, né? Tudo aquilo que foi danificado dentro da sua mala, para que você tenha uma prova disso. É extremamente importante que você acompanhe não só o preenchimento desse PIR, dessa RIB, pelo funcionário da companhia aérea, para que ele liste todos os itens que estavam dentro da mala e que eventualmente foram danificados, mas também que você faça uma filmagem da mala antes de fechar e depois fecha a mala e filma durante o despacho para provar que você despachou a mala sem nenhum tipo de irregularidade. Porém, essa parte do despacho da mala é meio que um pré-requisito que ela esteja sem nenhum tipo de irregularidade para ser despachada, porque os funcionários da companhia aérea sempre fazem a verificação no momento do despacho. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que isso tenha sido útil para vocês. Se atentem a essas regras aqui da resolução da ANAC, levem isso para o coração de vocês. Se gostaram do vídeo, deixa o like, deixa um comentário aqui embaixo se você sabia ou não desses direitos.